Salve minha rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Cara, hoje iremos falar de Hurry Up Tomorrow, o filme do The Weeknd. Tinha a série do The Weeknd, agora iremos falar de o filme do The Weeknd. Eu honestamente eu não imaginei que eu ia falar sobre esse filme aqui nesse podcast. Mas, entretanto, todavia, porém, eu tive que falar, afinal, tipo, se eu falei de The Idol, é obviamente que eu ia falar do Vídeo The Weeknd, apesar porque eu gosto do The Weeknd, né? Tipo, não porque eu sou fã do The Weeknd, mas também porque, de uma certa forma, polarizou, né? Eu vi que, de uma certa forma, todo mundo. Saiu alguns takes, né, do filme dele, que o pessoal falou: opa, como assim? Não é possível que esse filme, tipo, tenha sido feito. E não só os filmes, mas também a questão de ter um elenco, né? Tipo, além do próprio The Weeknd, Barry Cogan, o nosso Coringa do Matt Reeves, e também a Jenna Ortega, a nossa Wandinha, a nossa, como se fala? A nossa atriz do momento, a nossa Screen Girl, né? Que nossa rainha do grito do momento. E, cara, eu não imaginei que ia falar sobre ele, mas se eu falei The Idol, eu vou ter que falar sobre Herb Tomorrow. E, cara, pra quem não sabe, Herb Tomorrow é uma é, é meio que fala um pouco mais do álbum do The Weeknd, que com o mesmo título que foi lançado no ano passado, quando o The Weeknd ele veio no ano passado com shows no estádio do Morumbi. Ele foi fazer meio que a divulgação desse novo capítulo, desse novo álbum, dessa nova empreitada. Só que o que ninguém sabia é que estava incluso um filme, né? E a gente foi surpreendida até quando o Weeknd falou que ele tá primeiro pensando no filme e depois no álbum, né? E lançou o álbum primeiro e honestamente eu acho um álbum muito bom, é porque o álbum faz parte da trilogia dele, porque o The Weeknd ele tem uma trilogia de álbuns, né? O After Hours, o Down Fam e agora o Hurry Up Tomorrow, que faz parte da sua composição de contar uma narrativa, contar toda uma história, né? Tipo, de um homem que tinha tudo, que vivia na luxúria e tudo mais, acabava morrendo e nessa queda aí, ele acabava como se fosse num purgatório, onde ele acaba lidando com a questão de perda, a questão de desilusões amorosas e tudo mais, até que esse álbum é a famosa, como se fala, não é entre aspas, ressurreição, entre aspas, o seu reencontro para a própria paz interior. E tivemos o filme dele. E, cara, eu honestamente eu vi esse filme no mesmo dia que eu vi Missão Impossível, porque eu estava de férias, né? E eu pensei, pô, por que não ver o filme do The Weeknd, né? Tipo, eu tô aqui, infelizmente não saiu em outras plataformas, né? É que vocês me entendem. E vou ver no cinema, né? Tipo, por que não? E, cara, vou te falar, né? Porque também porque eu vi as críticas também, né? Eu fiquei tipo, puta, estreou com 0% no Rotten Tomatoes e tal. Dos críticos, odiaram muito e os fãs que elogiaram. Então eu falei, ih, fodeu, então. Aí vou ver mais um filme horroroso. E, cara, vou te falar. Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes, é um filme ok, tá? É um filme assistível. Pra mim, eu gostei mais desse filme no dia do que do Missão Impossível. E juro por Deus, não é bait. Não é bait. Genuinamente eu gostei mais que esse filme do que do Missão Impossível. E olha que eu amo Missão Impossível. Gosto muito. E eu tava contando que o Herbert Tomorrow ia me decepcionar. Eu falei, vai ser uma merda, vai ser uma merda, uma merda. E não, não é. Eu particularmente gostei. Eu gostei do Herbert Tomorrow. Não vou falar gostei muito. Veria de novo? Não no cinema. Em casa, se não tivesse mais nada pra ver. Mas Harold Tomorrow é um filme que é talvez um pouco injustiçado. Porque eu acho que o pessoal já veio de muito preconceito pelo The Idol, né? E é mil vezes melhor que The Idol. Isso aí, com certeza, é mil vezes melhor que The Idol. Cara, vou falar pra você. O The Weeknd, ele
É que assim, vou falar isso mais pro final melhor, né, pra segurar um pouco mais a expectativa. Mas bora lá, falar um pouco mais sobre Herbert Tomorrow. Cara, pra quem não sabe, em 2022 em Los Angeles, o The Weeknd ele passou por um episódio na qual durante uma apresentação ele acabou interrompendo um show porque ele não conseguia cantar, ele tentava de maneiras com uma voz um pouco mais baixa, digamos assim, mas ele não conseguia. Ele acabava sofrendo muito com essa voz um pouco mais desgastada, digamos assim. Daí ele percebeu que o problema não era nem a garganta dele, o problema era mental mesmo, ele, tipo, igual ele falou, ele já enfrentou muitos ele já fez show durante término, durante morte de família, durante estar com febre, e mesmo assim, nunca passou por um momento desse e foi um evento que ele queria transformar em um filme. E o filme ele fala muito sobre esse momento delicado que um artista, no caso o The Weeknd, na qual ele utiliza dele mesmo, eh, nesse momento na qual ele estava durante um término e tudo mais, e durante esse término ele acabou bebendo e, consequentemente, acabou perdendo a voz. Nessa perda de voz, acaba encontrando uma fã que é ultra mega fã dele, só que essa fã ela tem, como se fala, ela tem duplas intenções, sabe? Tipo, é uma fã bem fanática ao ponto de sequestrar ele e tudo mais, e querer que ele seja transparente, não seja um cara metido, fazer ele ver razões na sua própria existência, coisa que ele não estava conseguindo ver, que ele não entendia o poder, de uma bem entre aspas, do que ele significava para as pessoas e nem sobre ele mesmo. E, cara, assim, mano, o filme ele é um filme ok. Eh, eu acho que o enredo de ele acabar sendo torturado e ele sendo torturado muitas vezes, tipo, a gente vê um pouco mais do declínio emocional dele, assim, essa deteriorização. A gente vê bastante, muito momentos do personagem do The Weeknd, do Abel. Vou falar do Abel, né? Do Abel, ele passando por esse declínio emocional após um término, e logo em seguida o personagem do Lee, que de uma certa forma é o seu melhor amigo, digamos assim, ao invés de ser o seu suporte, acaba mais se importando com o lado do Weeknd ao invés do lado do Abel, acaba provocando de uma certa forma diretamente com que o The Weeknd acaba falhando na frente de todos os seus fãs. E acaba, tipo, ao invés de ser um amigo, será que é um amigo mesmo? Ou será que é alguém que era interessado na persona e nos benefícios que o lado The Weeknd pode oferecer, ao invés do lado Abel, né. Eh, então, até isso, nessa pegada mais emocional, eu achei maneirinho, achei maneiro, achei legal essa deterioração, essa questão do o astro popstar acabar, ser uma jornada em busca da paz interior do astro pop, para que ele acaba se reencontrando com ele mesmo e para que ele acaba se reencontrando, ele precisa passar por um evento traumático. O evento traumático é a personagem da Nima, que acaba sendo uma fã fanática dele, que acaba encontrando com ele, acaba proporcionando uma boa noite pra ele, que pra ela foi uma noite inesquecível, só que pra ele foi uma noite como qualquer outra, até que com ela, ele acaba, enfrentando seus próprios demônios, acaba enfrentando ele mesmo, em muitos momentos. E tipo, ela fala: "Olha, eu quero que você me explica", que uma coisa bem engraçada, né, tipo, ela pega, bem logicamente, músicas chaves do álbum da trilogia do Abel, né, do The Weeknd, no caso, né, igual eu falei, o After Hours, o Down FM, na qual ela pega a música Blinding Lights, né, que todo mundo já ouviu falar dessa música, e Gasoline. E é muito doido, porque esse filme, ele mexe muito também com uma questão de uma autoavaliação do The Weeknd sobre ele mesmo, sobre a sua carreira, sobre, eh, ele como pessoa, como famoso e como um alter ego, tá ligado? Porque o nome dele é Abel Tesfaye, mas ele utiliza o nome The Weeknd igual ele falou, o nome The Weeknd porque ele foi embora
um final de semana e nunca mais voltou. E, cara, eu acho muito engraçado, porque esse filme é como se fosse uma autoavaliação dele mesmo, da sua carreira. Esse filme, ele é uma coisa boa pra quem é fã, pra quem gosta dele. É, mas, e pra quem não gosta, até tem seus momentos. Mas esse filme é uma enorme ego trip dele mesmo, sabe? Tipo, é uma ego trip na qual, tipo, é um filme meio que é, soberbo, sabe? Tipo, muito bom, esse filme é extremamente soberbo. Na qual a gente vê o The Weeknd olhando para ele mesmo, sabe? Tipo, tem o diretor desse filme é o Trey Edward Schultz, que fez As Ondas, The Wolves, Quando a Noite Cai, que eu gosto de Quando a Noite Cai também. Mas, cara, eu acho que nesse aí foi uma interferência direta, o Weeknd. Igual foi The Idol, sabe? Que acabou interferindo muita coisa nos bastidores. Tudo bem, sabe? Tipo, foi uma carreira sobre ele mesmo, é óbvio que ele tinha que participar. Mas acho que foi uma parada, um ego trip muito. Que muitas vezes é muito legal. É interessante acompanhar, mas outras vezes tipo, completamente fora da casinha. E, cara, igual eu falei, pega momentos chaves, tipo, da carreira da trilogia dele, tipo, Blind Lights, que é um sucesso que ele vai lá, que a própria personagem da Anima vai lá e fala: olha, todo mundo considera essa música animada. Animada, animada pra caramba, mas você escreveu ela por um motivo. Qual é o motivo? Ele não sabe falar. Epa, não sabe falar o motivo do seu maior sucesso, que todo mundo sabe que estourou. Pô, você não sabe falar o sentido dessa música, que eu vejo com um sentido um pouco mais o que todo mundo, cara, Blind Light é uma música altamente popular, altamente animada, não é uma música animada. Por que não é animada? Ela pergunta pra ele, e ele vai lá e não sabe responder. Opa, Gasoline. Epa, mas por que pegou Gasoline? Ah, mas engraçado, né? Foi no Down FM, foi tanto o álbum quanto a música não entrou nem no top 5 do Spotify, meio que deu uma flopadinha, né? Mas ela tem um significado. Qual o significado dela pra você? Pra quem você fez ela? Sabe, tipo, você fala de amores tóxicos, né? Você fala de amores que acabaram machucando você. Mas é muito mas tanto a Brenda Anima, ela tenta, ela busca se colocar no lugar do Abel, mas também ela se coloca muito nas pessoas na qual o Abel se relacionou e dedicou músicas pra ela. Fala: olha, você vai lá e fala que as pessoas que namoraram você são tóxicas. Mas o tóxico não é você, sabe? Tipo, porque se você fez essa música, tem um significado, mas qual é o significado? Sabe? Tipo, pra quem você escreveu isso? E é muito doido, porque, tipo, ela vai lá e vai instigando, 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 e no fim, sabe, tipo, e não só esse momento também, que é até um, abre aspas, não só esse momento, mas também até quando o Taika ele faz, uma cena que o Abel e o Lee estão no avião, e ele vai lá e, tipo, dá uma mini referência a The Idol, que o The Weeknd nunca falou em voz alta o que foi o The Idol pra ele. Ele vai lá e fala, o projeto do Lee, né, bem macho, né, esquece essas vadias, mano. Você tentou as carreiras na televisão e não deu certo, tudo bem. Você sabe o que vai fazer referente a isso? Vai lá e bebe. Sabe, tipo, faz uma mini referência ao que ele fez na televisão também. Meio que uma parada meio que direta ao que foi o The Idol pra ele, né? Tipo, porque muita gente, inclusive eu entro muito nisso. Meio que ficou um pouco decepcionado. Mas, cara, o filme, ele por mais que, tipo, ele nunca foi sequestrado, foi torturado a esse ponto, e foi uma mescla da ficção com a realidade que eu falo foi um evento que aconteceu de fato com o The Weeknd num show em Los Angeles em 2022, ele fala muito do que foi a carreira uma autoavaliação do The Weeknd da sua carreira para as pessoas que desejam ver, para fãs, para quem é admirador e tudo mais. E é interessante. Até isso aí eu vejo um sentido aí, sabe, tipo, e mas é uma parada, mano, que assim, que beleza, a gente vê toda essa jornada, o filme é composto simplesmente por 3 personagens, os 3 personagens têm sua importância, o Lee acaba morrendo, a gente acaba vendo um lado do Lee que ele é um cara que
de uma certa forma, eh, pode ser visto como empresário, mas amigo não é, porque levou o The Weeknd de uma certa forma para um mau caminho, né, poder falhar na frente de todo mundo devido à bebida e tudo mais, e acabou morrendo na mão da Nima. A Nima, pô, é uma fã que notoriamente ela almejava as estrelas, digamos assim, né, tipo, foi criada só pela mãe, só que ela sabia que tinha um propósito maior e acabou queimando de uma certa forma a casa da mãe dela, até ir para o show do The Weeknd, né, na qual ela tem esse momento eh de fã, assim, que todo fã de uma cantora, de um cantor vislumbrar, assim: "Nossa, meu marido, minha esposa e tudo mais", e acabou me se decepcionando e o The Weeknd acabou entrando com o The Weeknd, no caso o contrário, e ela é uma pessoa altamente perigosa, mas que também é uma pessoa que acabou sendo um divisor de águas para o The Weeknd poder se recuperar nesse momento de fragilidade, e a própria ego trip do The Weeknd, na qual ele vai lá e faz uma reavaliação completa da sua carreira nesse filme, que é uma coisa até interessante. E ainda mais se ainda mais quando chega na reta final, que ele vai lá e começa a cantar a música Hurry Up Tomorrow, e ele vai lá, começa a cantar, tipo, ele só não foi morto na música porque ele meio que aceita a morte, né, tipo, aceitar a morte e encontrar o paraíso, uma coisa que foi muito simbólica no show do The Weeknd, né, que fala, tipo, e também foi bem de acordo com o que aconteceu na cena, na qual ela joga gasolina em cima dele e fala: "Lave-me", como se fosse: "Lave-me com seu fogo, poderia quem mais precisa pagar pelos meus pecados?". Sabe, tipo, todo mundo ao redor dele acaba, pode ser namoradas, amigos, tudo mais, que ele já se encontrava, tipo, eh, já já sabia que ele era uma pessoa que estava que não era uma boa pessoa pra ele mesmo, já tinha aceitado a morte, já havia aceitado que o problema era ele, e que meio que aceitou, na beira da morte, né, que ele vai lá e confessou tanto o que a Nina provocou nele. "Fala, eu quero que você fale qualquer coisa, mas eu quero que seja sincero, seja verdadeiro". E nessa hora que ele vai lá e fala que ele é verdadeiro não só com a Nina, mas consigo mesmo, na qual ele, tipo, vê que o problema é ele e não as pessoas ao seu redor, uma namorada que deu errado, e que ele que magoou e não a outra pessoa que magoou ele, e tudo mais. E até o final que é maneiro, assim, mas o filme ele pega ele uma coisa que me pega muito nesse filme é que ele, por ser uma ego trip, ele muitas vezes o The Weeknd eu vejo que ele tem boas ideias, né, igual teve em The Idol, mas o problema maior é que, tipo, o filme ele é muito bonito. Ele é muito bonito, a edição dele é boa, a direção de arte dele é muito boa, mas é um roteiro extremamente confuso, sabe, tipo, é um filme que muitas vezes se leva muito a sério, sabe, tipo, são momentos que, tipo, poderiam servir num mano, poderia ser disponibilizado no YouTube da vida, sabe, tipo, no YouTube poderia ser disponibilizado, poderia ser ter no máximo 1 hora, poderia ser um clipe, sabe, tipo, é a extensão de um clipe, é uma extensão de 1 hora e 45 de um clipe, sabe, tipo, porque o filme ele tem momentos estéticos muito bons, sabe, tipo, ter uma fotografia muito boa mesmo, sabe. Mas ele busca ser artístico em momentos que, tipo, tudo que a gente mais almejava era, tipo, o andamento da trama. E acaba entregando uma parada que muitas vezes é confusa. Você não sabe se é um filme de terror, se é um filme de drama, se é um filme de suspense, se é um filme de comédia, ou se é um filme musical, sabe, tipo, pô, a cena mesmo em que o The Weeknd a Nina bate na cabeça dele, e até a cena que ela bate na cabeça dele, também que de acordar que ele tem aquele coma, digamos assim, aquele desmaio na qual ele acaba encontrando uma criatura meio que louca correndo atrás dele, e acaba encontrando ele mais novo, em frente a uma fogueira.
e acaba encontrando as ruas todas vazias, o hotel vazio e tudo mais. Cara, pode ser um simbolismo de tipo, pô, o hotel, suas vazias, é ele vazio por dentro. Aquele monstro é o lado tóxico dele. Aquela criança é ele mesmo mais novo vendo ele se queimando, sabe? Tipo, mas aí é uma concepção que eu adotei. Mas será que é isso? O The Wicked ele não poderia ser um pouquinho mais didático nessa parte? Tipo, não poderia, tipo, ao invés de apostar na arte só por fazer, não poderia ter apostado, tipo, também na questão pô, vamos dar uma caprichadinha melhor? Sabe, tipo, vamos tentar explicar um pouco mais para o público, porque o filme, se ele seguisse uma parada mais didática, se fosse mais direto e reto nas ações, se fosse se tentasse ser um pouquinho menos egocêntrico, se fosse um pouquinho menos soberbo, o filme ele não teria tido essa quantidade de críticas que, por mais que eu tenha gostado do filme, muitas das críticas eu tenho que concordar, sabe, tipo, é um filme do The Wicked que parece que foi feito dele, é o filme dele para ele. Sabe, tipo, é um filme completamente presunçoso. E isso que me mata, sabe, tipo, e eu tenho que concordar. E tá tudo bem, sabe, tipo, tem suas partes boas, tem suas partes ruins, mas, cara, me mata muito isso. Me mata muito porque eu queria muito ter gostado mais desse filme. E eu gostei e assim, me surpreendeu que eu gostei. Gostei, assim, não é bem pelo contrário, não é nem que eu esperava ter gostado mais, eh eu esperava gostar menos. Eu achei que o filme ia ser um completo fracasso. E foi até um filme ok, mas eu tenho que entender as críticas. É completamente justo. É um filme muito bonito. Tem momentos autênticos muito bons, mas ele dá umas viajadas em termos de condução de narrativa muito grandes, que são bem perigosas, pra falar a verdade. E, cara, falando sobre atuação, vamos pegar as atuações. Pô, Barry Keoghan, eu acho um ator muito foda. Sabe, tipo, eu vejo ele como um antagonista, sabe, tipo, porque pra mim ele aquela porra ali não era amigo mais nem fudendo. Mas eu gosto dele, tipo, ele é um ator ali de verdade, sabe, tipo, ele é um ator bom pra caralho. E tipo, pô, a cena que ele vai lá e enfrenta a Nima, na qual ele entra vai lá e fala, meio que zombando, assim, dela, ameaçando ir pra cima dela e tudo mais. Mano, ele tem você vê que o repertório dele é muito bom, mano. Ele é um ator muito bom, sabe. Não é bem de longe, não é o melhor filme da sua carreira, bem de longe disso. Mas eu gosto muito dele, mano. Eu gosto mais dele, assim, tipo em Os Banshees de Inisherin, pra você ter noção. E olha que ele apareceu pouco, mas eu gosto muito dele, sabe, tipo, até mesmo do que Saltburn, assim, que ele foi mais protagonista e Os Banshees de Inisherin ele era o secundário. Mas, cara, eu gostei muito dele nesse filme, apesar que, tipo, pô, ele se torna tipo, um arquétipo de amigo merda, sabe, tipo, amigo, tá ok, é isso, sabe, tipo não passa disso. E acaba morrendo. Nas mãos da Nima, da Jenna Ortega, que, cara, ela sim é a melhor atuação desse filme. É, pô, não tem como, a Jenna Ortega, pra mim, é uma atriz muito boa. O filme pode ser ruim? Talvez. Aí eu, particularmente, não achei esse filme ruim. Mas eu entendo quem achou. Mas ela é uma atriz muito boa, sabe, tipo, não tem como, é uma atriz extremamente muito boa, sabe, tipo, pô, ela é uma atriz de praticamente 23 anos aí, que deita pra caralho. Mano, nossa, ela carrega tudo, assim, sabe, tipo, enquanto o Barry Keoghan ele carrega a indiferença, o um pouquinho da insanidade, a Jenna Ortega é 100% insanidade. Ela como se fosse o coração e a insanidade do filme, sabe, tipo, ela ali é uma boa atriz. Nossa, a cena que ela vai lá e começa a se desequilibrar falando: "Não, então me leva pra Austrália, porque você quer interromper tudo isso", agindo de fato como uma personagem doida, sabe, tipo que ela tá lá lúcida num dia, daí no outro ela vai lá e entra num completo estado de, tipo: "Você tá me olhando assustado, por que você tá assustado? Você não olha de preocupação, é de assustado", sabe, tipo que ela vai lá e começa a perder a compostura. Mano, aquela cena ali é arte,
Tipo, em termos de atuação, nossa, a Jenna Ortega, ela deita muito, deita muito. Eu gosto muito dela. Tipo, beleza. Ela, às vezes ela pode escolher os filmes que não são muito bons, né? Tipo, Os Fantasmas Se Divertem. Porém, ela ainda assim consegue convencer, sabe? Tipo, é uma atriz muito boa. E The Weeknd, cara, se a Jenna Ortega é a melhor atuação e o The Weeknd é pior, mano. Mas assim, The Weeknd, o filme eu gostei desse filme, gostei. Não vou mentir, eu gostei. Mas The Weeknd tem que parar de tentar ser ator. Pô, você quer ser ator, para de se retratar como músico, como ele. Aí, tipo, mano, se vai chamar o The Weeknd, mano, falar também, o filme é meu, tá ligado? Não opine. A Jenna Ortega, ela, tipo, eu acho que ela foi um pouco menos sexualizada em comparação com a Lily Rose Depp, né? Pra quem não se lembra, The Idol, porque ela era a produtora executiva desse filme. Mas, cara, graças a Deus. Porque o The Weeknd, tipo, ele tem uma síndrome de, de Deus, tá ligado? De protagonista, que beleza, ele tem que ser o filme, afinal, é o filme do álbum dele. Mas, cara, que se ele quer ser um ator, tudo bem, é justo, sabe? Tipo, se o John Cena é um bom ator, o Taron também pode ser. Mas, cara, tem que ter a humildade e falar, pô, é isso. Porque ele tem uma. Coitado, ele tem. Uma coisa que eu tenho que parabenizar o The Weeknd. Ele não é ator, ele é cantor. Ele é cantor, cantor. Mas, se quiser dar papel melodramático, papel de coitado, aí o The Weeknd corresponde. Porque, mano, ele consegue, ele vai bem. Sabe, tipo, ele vai convincente nos papéis de, tipo, mais dramático, mais tipo, sabe, tipo, ele vai bem, ele convence. Então, cara, eu acho que para futuro, já que ele quer encerrar o alter ego The Wicked e apostar mais no Abel, pro cinema, pode tentar, mas acho que tem um pouco mais de humildade, tipo em outros filmes. Mas nesse filme, como ator, foi mais ou menos, mas não foi tudo isso. Mas tá tudo bem, porque Herbie Tomorrow, caras, é um filme ok. Uma eterna ego trip. É um filme que eu particularmente gostei, eu achei legalzinho. Mas eu entendo muitas críticas. É um filme que pesa em muitos momentos. Que é muito inocente no momento. O final ele deixa muito bem entendido se ele morreu ou se, tipo, mesmo depois dos eventos ele conseguiu seguir a vida, que ele vai lá e quase, tipo, pô, tô livre, agora eu tô livre, agora eu posso afastar a melancolia e seguir em frente, mesmo diante de todas as dificuldades. Mas, cara, eu acho que eu entendo as críticas, mas eu gostei. Eu esperava gostar menos do filme e gostei de um certo modo, de uma maneira um pouco mais interessante. Então, cara, eu vou dar uma nota pra esse filme. Mano, eu vou dar uma nota 6,5 pro filme. Vou dar uma nota 6. Eu não dou 7 porque 7 já dei 7 para filmes melhores. E esse é o filme que eu acho que eu gostei mais desse filme porque talvez eu seja um pouco mais fã do The Weeknd. Então eu embarquei um pouco mais. E também porque tem coisas boas, de fato tem coisas boas. Mas eu entendo que não gostou, de verdade. Então dou 6,5 para Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes. E aí, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Se você gostou, pode deixar aquele likezinho. Se você não gostou, fala porque não gostou, não jogue rede na internet. Estamos disponível no TikTok e também no Instagram. Além também de você nos ouvir não só no YouTube, mas Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Até a próxima. Vamos ficando por aqui. E é isso. Adeus, tchau e falou!